Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de artes, certo? E como combinado, né? Hoje encerraremos nosso assunto de música nordestina. Acho que vocês já estão cansados disso, né? Porém, um assunto interessante, espero que vocês tenham gostado do que aprenderam, né? Eu acredito que a maioria, ou se não todo mundo, viu muitas coisas novas que não sabiam, né? E esse era o objetivo, né? Era a informação. Como eu falei desde a primeira aula, o objetivo não é fazer com que alguém goste ou deixe de gostar, ache bonito ou ache feio. Esse não é o objetivo. O objetivo é ter conhecimento sobre a nossa cultura, a nossa música, a nossa arte, não é? Então, a gente vai encerrar hoje sim, tá? E vamos aguardar o que decidirem aí sobre a continuação das aulas online, né? Já que não teremos aulas presenciais até o final do ano. E aí eu voltarei com assuntos novos, certo? E a gente continua tranquilo. Quero parabenizar quem está sempre fazendo as tarefas e quem fica preocupado, né? Ou preocupada com as tarefas. Professor, eu não terminei ainda, mas vou terminar agora. Outro já manda, eu terminei, professor, está pronto aqui. E assim vamos continuar nossas aulas, não é isso? É, eu falei, né, sobre música armorial na aula passada e disse que iria encerrar com esse mesmo assunto hoje, de uma forma mais prática, né? A gente ouvindo e comparando as músicas para a gente aprender a captar melhor e a perceber melhor, né, essa música armorial. Então, para poder a gente dar continuidade, eu tenho que dar umas outras explicações a vocês aqui, certo? De algumas coisas. Por quê? Porque eu escolhi um tipo de música, certo? Para a gente fazer a comparação com a música armorial, tá? E só que eu vou ter que explicar sobre esse tipo de música, tá bom? Mas vou antes recapitular um pouquinho aqui sobre a música armorial, né? Que a gente viu, eu expliquei na aula passada, passei uma pesquisa, né? E para a gente dar uma ouvida melhor hoje, tá? Vocês viram, né? Que foi um movimento que começou lá nos anos 1970, né? Quem estava à frente disso era o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, né? O autor do Alto da Compadecida e de tantos outros livros e histórias, né? Outras histórias. E o objetivo de Ariano com o seu grupo naquela época era mostrar ao mundo que a nossa arte, a arte nordestina, a arte do sertão, a arte do índio, a arte do vaqueiro, né, do violeiro, como a gente já viu, a arte do maracatu, de rua, do frevo de rua. Essa arte, ela é uma arte muito rica. Tem muita diversidade cultural dentro da arte do Nordeste, não é? Então, é, mesmo sendo uma arte feita por pessoas simples, né? Pessoas que não eram formadas, estudadas, certo? Eram pessoas do interior mesmo, do sertão, né? Pessoas simples. Mas essa arte, ela não é menos importante do que nenhuma outra. E era isso que eles tentavam mostrar. Como era que eles mostravam isso? Fazendo dessa arte, da nossa arte do Nordeste, uma arte clássica, erudita, comparando com a arte da Europa, a grande arte clássica, que a gente chama de erudita também, né? Erudito que é uma coisa refinado, muito bem feita, muito bem trabalhado, né? É, perfeito, aí chama-se erudito. Pronto, a arte erudita, que geralmente era da Europa, era considerado como, por muitos, né, a grande arte, que realmente é uma grande arte, mas as outras artes, porque não são eruditas, porque não são de pessoas da alta sociedade, não quer dizer que seja pior, não, não é? Então era isso que eles tentavam mostrar, tá bom? E aí eu escolhi
uma música, um tipo de música clássica que eu vou ter que explicar porque vocês vão achar estranho. Por quê? Porque é uma missa, é uma parte de uma missa. Aí você diz, oxê, professor, e agora é aula de religião, é? Você tá falando de música, agora vem dizer que é uma missa. É porque, é isso que eu tenho que explicar. Nos séculos passados, os grandes compositores da música erudita, da música clássica da Europa, eles passaram a usar a liturgia da missa como música. Eles começaram a compor música usando a liturgia da missa. Vocês sabem, né? Eu não sei se todo mundo sabe que a missa ela tem várias partes, né? Tem o glória, tem o aleluia, tem a comunhão, não é isso? Tem várias partes. E as missas, até o século XX, até no tempo dos bisavós de vocês, ou tataravós de vocês, elas eram rezadas em latim, na maioria do mundo. Então os compositores, eles pegavam os textos das missas em latim, claro, e transformavam em música, faziam uma música. Só que não era uma musiquinha qualquer, não. Era uma música clássica, erudita, de orquestra, com orquestras imensas, com corais, né? Coros imensos, com muitas pessoas cantando e tocando. Então, esse tipo de música, as missas, elas ficaram tão bem feitas, tão bem trabalhadas, que passou a ser um estilo de música. Então, cada compositor fazia sua missa, tá entendendo? Ou mais de uma missa. Por exemplo, eles faziam as óperas, eles faziam os concertos, eles faziam as sinfonias, tudo sendo tipo de música, né, clássica, e faziam também as missas, tá entendendo? Então, nós vamos ver hoje, para comparar aqui, a parte do Kyrie. Que é isso, professor? O Kyrie é uma das partes da missa que em latim é a parte do Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Não tem essa parte na missa? Então é Kyrie eleison, Christe eleison, certo? Então eles pegavam cada parte da missa e faziam a música. E a gente vai comparar o Kyrie. Eu escolhi esse, tá? Poderia ter escolhido qualquer outra parte da missa ou qualquer outro tipo de música, mas eu escolhi o Kyrie, tá? Para a gente fazer essa comparação, tá? Então a gente vai fazer, vai ouvir um Kyrie de Schubert, Franz Schubert, ele era australiano, eu acredito, e era do século XIX, do início do século XIX, ou seja, era da Europa, né? E também vamos ouvir depois um outro Kyrie, certo? De John Levitt. Não sei como pronuncia direito, mas é John Levitt. Então, que é americano, né? Esse aí é dos Estados Unidos, tá? E esse é desse tempo agora da gente, né? Ele tá vivo, graças a Deus. Ele é do século XX e XXI, né? E vamos ouvir, e vamos comparar com dois Kyries nordestinos, ou seja, armoriais, certo? Para vocês perceberem a sonoridade e a gente ver se todas elas são músicas clássicas, né? Músicas bem feitas, música de orquestra, né? Com leitura de partitura, com maestros. Só que não vai ser vídeo, a gente vai só ouvir, né? Tá bom? E vocês depois podem procurar esses vídeos, certo? No YouTube. Eu acredito que vocês vão achar muita coisa falando sobre música armorial e os kyries, né? Ou as missas musicadas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ouvir o primeiro kyrie agora, tá? Claro que uma parte de cada um, né? Porque se fosse ouvir tudo, ia ficar uma aula imensa, não ia dar tempo não. A gente vai ouvir só uma parte de cada um para a gente comparar, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar uma pausa aqui para botar a música, tá bom? Bom, voltamos agora com a música, certo? A primeira música que a gente vai ouvir vai ser
O Kyrie de Schubert, né? Início do século XIX. É, deem aí uma pausa e peguem um fone de ouvido, quem puder. É bom ouvir música no fone de ouvido, né? Bom, então vamos continuar. Vou colocar aqui para a gente ouvir, tá bom? Olha o coro, né? O coral. Geralmente são coros ou corais, né? Com mais de 100 pessoas cantando. A orquestra, né? Vejam que é sempre repetindo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Depois vai ser Christi eleison. Ó. Ok, a música vai mais longe, né? É uma música grande, tá? A gente vai ouvir só esse pedacinho para ouvir as outras também. Mas vejam como é harmoniosa, né? Bonita, calma. Até porque não pode ser uma música também animada, agitada, porque é uma missa, né? Uma parte da missa, da missa. É a parte que diz: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Então, é, essa primeira foi a de Schubert, não é? Vamos agora ouvir um outro Kyrie que é muito tocado no mundo todo pelas orquestras, que é o de John Levy, né? Ou Levy. É, vou pegar ele aqui para a gente ouvir agora. Bonito, né? Que coisa maravilhosa. Então é isso. Kyrie de novo, depois Christi eleison, mesma coisa. Ou seja, mesmo é a mesma letra, né, digamos assim, é a mesma liturgia, é a parte da missa. Mas vejam que a música já é diferente. Diferente como? Cada um usando a sua cultura, né?
A da Europa do século XIX, a dos Estados Unidos do século XX, certo? Do final do século XX e início do século XXI. E agora vamos ouvir é, um Kyrie nordestino, né? Esse Kyrie que a gente vai ouvir agora, certo? Ele é de um compositor pernambucano que inclusive é da minha terrinha, de Surubim, da minha cidade. Ele foi conhecido no Brasil por ser um grande compositor. Ele fez muita música de frevo, mas ele fez músicas clássicas e fez música popular também, canções gravadas no Brasil, conhecidas no Brasil e fora do Brasil também. É o compositor Capiba. Ele é conhecido como Capiba. Então vamos ouvir agora de Capiba a Missa Armorial, começando a parte do Kyrie, né? Claro, vamos lá. Vejam que tem a orquestra igual às outras. Ó. Ou seja, vejam bem, né? É uma música de orquestra igual às outras. Mas aí qual é a diferença? Que essa daí já usa o nosso ritmo, né? O baião é como se fosse um forrozinho, né? Kyrie eleison, Kyrie eleison, né? Vamos ver o outro Kyrie eleison, que também é de um compositor pernambucano chamado Clóvis Pereira, um grande compositor pernambucano, que fez muita música armorial também, né? Ó, começa com a violinha do cantador de viola, né? Ó. Violino. As flautas.
Então, viram bem, prestaram atenção, o mesmo tipo de música. Música clássica, com orquestra, com maestros, com partituras, não é? Com instrumentos de vários tipos, instrumento de sopro, violino, percussão, não é? Cordas, violino, violoncelo, contrabaixo, igual. O que é que muda? O tipo da música de acordo com as culturas, né? Na Europa, a cultura da Europa, da música de lá. Nos Estados Unidos, a cultura da música de lá. E no Nordeste, no nosso Nordeste, na nossa terrinha, com a cultura da nossa música. Vocês viram que tem um ritmozinho do baião? Kyrie eleison, né? Ou seja, parece até um forrozinho, né? Só que com orquestra, com flautas, clarinetes, tá entendendo? Então, essa é a música armorial. É uma música que ela pode ser comparada com uma música clássica de qualquer lugar. Só que ela usa as nossas músicas raízes. E é claro que eu só estou fazendo a comparação aqui dos Kyries, mas a música armorial, ela é de uma infinidade. A gente encontra tanto tipo de cultura dentro da música armorial, certo? A música do índio, como eu já falei desde o início, vou repetir. A música do índio, a música do aboiador, né? Do cantador de viola, do coco, da ciranda, do maracatu, do frevo de rua, tá entendendo? Então, é uma música muito, muito rica, muito interessante, transformando tudo isso em música clássica. E para encerrar, a gente já comparou os Kyries, certo? Mas eu vou colocar mais uma música armorial aqui, mais um pedaço, de uma música com a orquestra armorial, que é o aboio. Não sei se na pesquisa de vocês alguém chegou a ouvir o aboio de Clóvis Pereira com a orquestra armorial. Então eu vou botar um pedacinho do aboio, não é mais Kyrie, já é outra música, mas armorial com a orquestra. É o aboio. Vamos ouvir agora um pouquinho do aboio e vocês vão perceber que que parece a melodia realmente como que fosse alguém aboiando, fazendo verso de gado. Vejam bem. Pronto, vamos lá ver. Eu vi.
Eita, é isso aí, é a música armorial. É, aquele primeiro vídeo da primeira aula que eu coloquei, que é uma composição minha, ela é considerada uma música armorial. Eu gosto de trabalhar com a influência da música armorial. Eu acho muito rica, acho muito bonito, né? É particular. Algumas pessoas não acham bonito, a gente respeita, mas se a gente começa a acostumar a ouvir e pesquisar e saber da história, a gente começa a achar interessante, pelo menos. Então, pessoal, é isso aí. A aula foi grande, mas eu acho que valeu a pena porque a gente ouviu música comparando, né? Percebendo direitinho as coisas. Bom, qualquer dúvida falem lá no grupo, perguntem, deixem comentário, fale aqui no canal, dê o likezinho aí, né? Não tem esse negócio. Curtam, se inscrevam aí no canal, que depois eu vou postar mais coisas, claro. E boa sorte, tá? Escutem, pesquisem mais, escutem músicas armoriais, música nordestina, tá? E aguardem a próxima aula com novos assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, boa aula, bons estudos. Valeu!